Berlim é uma cidade que eu sempre quis conhecer, talvez pela força e pela garra que ela teve das suas recuperações após tantas guerras. Guerras que outras cidades aqui da Europa também passaram. E quando você visita, você ouve lá Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas Berlim teve a Guerra Fria, algo dentro do meu tempo de vida, que eu aprendi na escola, que eu acompanhei. Tanto que no dia 9 de novembro de 1989, eu estava vendo a TV e ouço: cai o muro de Berlim. Quanta história, e como eu disse, quanta história de superação. E é isso que está me motivando a conhecer essa cidade. Eu vou começar o meu giro por um dos pontos centrais da cidade de Berlim. Berlim como capital é um pouco diferente das outras aqui da Europa, que tem geralmente um centro histórico. Berlim não, tem vários pontos considerados centrais aqui da cidade que você pode visitar. Sendo que um deles é Alexanderplatz, da onde eu estou falando agora. Aqui fica a torre da TV, como você pode ver, com 368 metros de altura. Foi o símbolo maior da época soviética, da era comunista aqui da cidade. Foi construída nessa época. Quando Berlim estava dividida, os soviéticos falaram assim: vamos construir algo que realmente impressione. Todo mundo que estiver do lado de lá de Berlim vai olhar e falar: que símbolo, que poder tem esses soviéticos. E construíram a torre. Agora, tem histórias que, se a gente não vem ver e conta para vocês mostrando a imagem, você vai pensar que é mentira. Porque quando eu vi isso, eu falei: não pode ser verdade, não pode ser verdade. Imagina só, Estado soviético aqui, comunismo, religião nenhuma. Não tem religião para o comunismo, ok? E aí os caras constroem essa torre. E durante um período do dia, quando bate sol, sabe o que se forma nessa bola que você vê aí na torre? Uma cruz. Exatamente isso, gente, uma cruz. Então todo mundo que estivesse do lado de lá, do lado ocidental, estaria vendo essa cruz do lado comunista. Alguns dizem que é a vingança do Papa contra a retaliação que as pessoas faziam aqui com os cristãos. Outros dizem que os próprios cristãos oravam tanto que esse fenômeno aconteceu. Como eu falei, são histórias que, se você não vem ver, você não acredita. Quando eu cheguei aqui em Berlim, eu separei vários lugares para visitar e a gente vai fazer uma série bem legal aqui na cidade. Mais 3 pontos eu quero muito visitar. Se não der para ver os outros, eu vou ficar com esses 3. E o primeiro deles está aqui na minha frente, que é esse relógio também da época soviética, que mostra a hora para 148 cidades. Se você está gostando do vídeo, já deixa sua curtida, e se ainda não é inscrito no canal, agora é uma boa hora para se inscrever e acionar o sininho para receber sempre as notificações de novos vídeos. Berlim me surpreendeu. Eu pensei que quando chegasse aqui só ia ver as atrações ligadas à guerra. Mas no caminho da Alexanderplatz até a Ilha dos Museus, eu me deparo com o maior aquário cilíndrico do mundo. Tem apenas 1 milhão de litros d'água, com uma temperatura de 27 graus,
abrigando 1.500 peixes de 230 espécimes. São 25 metros de altura e está protegido com um cilindro de fibra de vidro de 32 centímetros, à prova de ataque terrorista. Interessante demais essa construção. Tanto para quem gosta de peixes, para quem gosta de arquitetura, de engenharia, vale a pena a visita. Existe um elevador que sai exatamente daqui, que eu vou pegar daqui a pouco, e sobe dentro desse aquário. Agora, se você quiser ter uma outra visão dele, da parte externa, você pode se hospedar no Hotel Radisson Blu, que fica aqui do lado do aquário. Então o aquário, gente, está colocado dentro da recepção do hotel. Você pode se hospedar num quarto com vista para o aquário. Muito interessante essa arquitetura que eles fizeram aqui no hotel. Agora, se você não quiser ficar hospedado no hotel ou comprar um ingresso para subir no elevador, você pode entrar na recepção aqui do Hotel Radisson Blu, ir até o seu bar, tomar um vinho, uma Coca-Cola, um café e ficar observando essa bela paisagem. Não existe coisa melhor do que caminhar aqui por Berlim, principalmente num dia gostoso como esse. Olha como as distâncias são curtas aqui, os lugares para a gente visitar. Então, Alexanderplatz ficou aqui, Radisson Blu com um aquário cilíndrico logo aqui, e eu estou atravessando uma ponte, aqui do lado um braço do rio Spree, do outro lado mais um braço, e no meio desses dois braços do rio, uma ilha, conhecida como a Ilha dos Museus. E logo no final aqui da ponte eu já chego na catedral da cidade, que é luterana. Muito bonita essa construção, que foi terminada em 1905 e merece uma visita. Joaquim II foi o responsável pela construção dessa catedral. E ele gostava muito de música, por isso que a acústica desse lugar é muito perfeita. Olha só o órgão que a gente tem aqui de tubos. Berlim respira a história da guerra. Esse memorial aqui mostra exatamente o lugar onde um grupo de jovens se reuniu contra uma propaganda nazista em 1942. Cerca de 30 jovens nesse mesmo ano foram executados, sendo a maioria deles guilhotinados. Como eu disse, esse lugar onde estou se chama a Ilha dos Museus, pois aqui ficam 5 importantes museus da cidade, como o Museu Altes, que traduzindo é o Museu Antigo, o Museu Neu, que é o Museu Novo, onde você encontra a arte egípcia, o Museu Pérgamo, que é o mais visitado de todos. Faz parte ainda do complexo a Galeria Nacional e o Museu Bode. Eu estou saindo agora aqui da Ilha dos Museus, indo em direção
ao meu próximo desafio aqui na cidade de Berlim, que é um desafio gastronômico. Eu vou experimentar o que é conhecido como Currywurst, uma linguiça com curry. Dizem que é o prato mais tradicional aqui da cidade de Berlim e eu vou conferir num lugar que é bem tradicional também, conhecido como Curry 61. Andando pela cidade dá para perceber o quão popular é essa iguaria berlinense. No caminho aqui do Curry 61 eu tive que parar nesse beco. Sem querer eu cheguei nele, chama Haus Schwarzenberg. Fica ao lado de um café chamado Cinema, está bem aqui na minha frente. É um centro cultural, tem vários museus ali dentro, cafeterias também, como essa do Café Cinema. Eu vou passar por aqui e você vai ver uma série de grafites, algo que é muito típico aqui na cidade de Berlim. Uma ótima parada e um bom lugar para você passar aqui na cidade. Cheguei finalmente aqui no Curry 61 e a especialidade aqui é uma salsicha com pele. Eles têm com pele e sem pele. A pele é como se fosse mais ou menos uma salsicha empanada, né? Então vou experimentar essa iguaria aqui de Berlim. Agora vai ser a hora da verdade. Eu pedi a mais tradicional, a com pele, com ketchup, com curry. Vamos ver como é que fica essa mistura aqui. Muito saborosa, mas muito saborosa. A carne é uma delícia. O curry não está muito acentuado. O ketchup acho que deu uma sumida no comando aqui do sabor. Mas está muito bom. Vale a pena, gente. Se tiver um dia aqui em Berlim, vem comer a Currywurst. Pra variar, falando de boca cheia, já sabe como é que funciona o esquema aqui comigo, né? Bora lá então comer o restante da minha Currywurst. Acho que eu não preciso responder se eu gostei, né? Tá na cara que eu comi tudo. Realmente esse sabor do ketchup com curry ficou muito saboroso, mais a maionese. Eu não esperava que fosse tão gostoso. Agora é hora de eu ir visitar um dos pontos mais importantes aqui da cidade de Berlim, o ícone da paz da cidade, que é o Portão de Brandemburgo. Mas essas imagens nós vamos ver no próximo programa. Então se você gostou, deixa a sua curtida, seu comentário, compartilhe o vídeo com os amigos no YouTube, Facebook e falando em redes sociais, não se esqueça de seguir as minhas. E agora você tem mais uma boa oportunidade de se inscrever no canal e se quiser ver mais vídeos sobre a Alemanha, é só clicar aqui na playlist. E eu te espero no meu próximo programa, porque afinal de contas, dentro de nós sempre vai existir um louco por viagens.